Olá! O conteúdo que você vai acompanhar a seguir foi gravado durante o Agitech Meeting, evento que reuniu líderes, especialistas, empreendedores e produtores rurais, além de outros agentes do ecossistema, para discutir o tema Agro em Movimento, Intersecções e Oportunidades. Prepare-se para acompanhar o conteúdo compartilhado na arena do PwC Agitech Innovation, no palco Inovação na Prática. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao segundo dia do nosso palco Inovação na Prática. Eu sou a Aline, faço parte aqui do time do Agitech Innovation há 5 anos, faço parte do time de inovação corporativa, tive o prazer de liderar o programa Soja Sustentável do Cerrado ao longo dos 4 anos de existência desse programa. E confesso que é um privilégio estar aqui com 3 startups muito queridas. A gente vai contar a história aí que envolve 4 startups. Uma delas não pôde comparecer ao evento hoje, mas a Biotech Land está muito bem representada aqui pelos 3. E para mim é uma roda de conversa entre amigos. Tive o prazer de construir esse relacionamento com essas startups ao longo desses anos. E falando um pouquinho do programa Soja Sustentável do Cerrado, até para a gente fazer esse pontapé inicial, o programa foi uma iniciativa do PwC Agitech Innovation, em parceria com o Land Innovation Fund, e teve como objetivo, aí, ao longo desses 4 anos, desenvolver soluções que apoiassem a transformar a cadeia produtiva de soja no Cerrado. Então, pensando muito em como que a gente faz uma cadeia mais sustentável e livre de desmatamento. Ao longo dos 4 anos de programa, a gente investiu 1,2 bilhões de dólares através do fundo em diferentes tecnologias, em diferentes startups. Mobilizamos mais de 1,7 milhões de dólares em recursos técnicos e financeiros, através principalmente dos nossos parceiros estratégicos. E isso permitiu que a gente viabilizasse aí 24 projetos diferentes, com escopos diferentes, pensando aí na sustentabilidade da cadeia produtiva de soja no Cerrado. Além disso, o programa ele gerou um impacto direto em mais de 90 produtores rurais que participaram ali avaliando as startups, testando as tecnologias e contribuiu para que aproximadamente 200 mil hectares no bioma do Cerrado adotassem novas tecnologias, pensando em mercado de carbono, bioinsumos, adoção de práticas de agricultura regenerativa. Então, trazendo aí um impacto super relevante ao longo desses 4 anos. Antes de eu começar aqui, a gente começar esse bate-papo, eu vou pedir para a Bárbara, a Estela e o Heitor se apresentarem. Então, pessoal, sejam bem-vindos. E gostaria que vocês se apresentassem rapidamente, nome, a empresa que vocês fazem, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Gente, bom dia para todas as pessoas presentes. Obrigada aí pela presença, né? Pelo olho no olho, pela conexão, aos amigos aqui queridos também. Então, meu nome é Bárbara Pacheco, eu sou agricultora de cerrado, eu planto vegetação nativa, sou coletora de sementes também há mais de 12 anos, então eu vivo hoje do que o cerrado me dá, que é semente nativa, e área para restaurar e também conexão com comunidades, né? Então, hoje, a Verde Novo, a gente atua estabelecendo um elo de conexão entre comunidades coletoras de sementes, que são comunidades periféricas rurais, comunidades tradicionais, principalmente do bioma cerrado, e entrega essa semente para a cadeia produtiva da restauração ecológica, principalmente, né? Então, além disso, eu também trabalho com fornecimento de serviço, que é plantar cerrado, plantar áreas nativas, e também nessa interlocução aí, nesse azeitamento de relações, né, entre as fazendas, propriedades do agronegócio e comunidades extrativistas do entorno, né? Então, eu tento atuar ali facilitando um diálogo, estabelecimento de pontes também entre essas propriedades da porteira para dentro, também com esse olhar da porteira para fora, conversando com essas pessoas que ali estão. Então, acho que é por aí, sou uma fiel defensora do meu bioma de coração, né, que é o cerrado que me nutre, que me traz até aqui também, que me permitiu fazer parceria e amizade com esses 2 que aqui estão, e também com Dagon,
que não pode estar aqui, mas também está aqui, né? O Dagon, ele está sendo bem representado. Então, agradeço aí pela oportunidade, tá? Obrigada. Bom dia a todos, eu sou a Estela Virgílio, hoje atuo à frente da By Mycel, mas voltando um pouquinho alguns anos atrás, eu tive toda uma carreira científica, então fiz a graduação em biotecnologia, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre na área de biotecnologia, trabalhando com micro-organismos, e depois tive a oportunidade, né, de ser uma das fundadoras da By Mycel. A By Mycel atua na área de genômica. Nós fazemos o sequenciamento de DNA para a identificação de micro-organismos de diversas amostras biológicas, mas tivemos um aceite muito grande da área agrícola. Então, pensando que por muito tempo se avaliou somente a parte físico-química do solo e também de algumas outras partes da planta, mas pouco conhecimento sobre a saúde do solo no sentido da parte de micro-organismos. E são esses micro-organismos que carregam, né, os nutrientes, que compõem toda essa comunidade microbiana no sentido de estabelecer uma boa saúde do solo. Então, foi muito importante participar desse projeto, junto com os produtores rurais e também junto com a Bárbara, no sentido agora da gente fazer uma mensuração dessas áreas de restauração. Então, a gente não tem muita ideia do que se tem ali no solo em relação aos micro-organismos, a porcentagem desses micro-organismos, ou também se eu tenho micro-organismos benéficos, patogênicos, e de que maneira o manejo pode permitir uma boa restauração. Então, essa quantificação em termos, né, biológicos é muito importante. E, além disso, a importância dentro do projeto de parcerias, de conexões com outras startups e poder fazer um trabalho bem bacana ali dentro do Cerrado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Heitor Filpe, sou engenheiro florestal formado na UFV, em Viçosa. Fiz meu mestrado lá, agora estou terminando o doutorado também. Me aventurei no empreendedorismo junto com o doutorado. Não recomendo fazer isso. Estou com um dos meus sócios ali, co-orientadores, sentado ali também, que é o Danilo. Para mim é um grande prazer estar aqui com a Estela, com a Bárbara, com a Aline também. A Aline foi uma das grandes responsáveis, eu diria que talvez até da Bioflora existir, porque a gente já tinha aplicado para o programa Soja Sustentável uma vez, não tinha sido aprovado, a Aline falou, aplica de novo. Eu falei, não vou aplicar esse negócio aí, vou ficar perdendo meu tempo. Ela, não, aplica de novo, a gente aplicou, e foi um programa que foi super importante, né, para a Bioflora. A gente começou a fazer parte do ecossistema aqui, e com isso a gente conheceu a Bárbara da Verde Novo, que hoje é uma parceira, né? A gente tem um projeto em parceria, além de trabalhar em colaboração, a gente desenvolve junto uma plataforma, né? Que eu vou falar depois, mais à frente. Conhecemos o Daniel, também, que estava aqui ontem, da Land Print, que é um dos principais parceiros da Bioflora, e isso deu condição para a gente, né, sair de um sonho, que era um monte de ideias, para hoje estar com uma empresa 400% ao ano de crescimento, mais de 30 pessoas envolvidas, né? E ganhar esse protagonismo do Brasil, conseguir desenvolver tecnologias aqui e exportar essas tecnologias para a Europa, né, Estados Unidos, que querem desenvolver projetos ambientais aqui. Então, hoje a gente tem a ciência brasileira transformando, né, artigo científico em nota fiscal para empresas de fora, né, que querem desenvolver seus projetos aqui, né, já que eles estão acostumados a trabalhar com floresta temperada, né, não sei se vocês sabem, mas 1 hectare na Bahia, no sul da Bahia, tem mais espécie arbórea, né, mais espécie de planta do que na Europa inteira. Então, um contexto muito diferente, né, trabalhar na Europa, nos Estados Unidos, trabalhar aqui em regiões tropicais como o Brasil. E a Bioflora, ela é uma empresa de tecnologia formada por pesquisadores da área florestal, biólogos, engenheiros florestais e cientistas da computação, com foco em impulsionar os projetos de conservação ambiental e restauração ecológica. Então, é basicamente fazer a mesma transformação científica e tecnológica que a agricultura passou nas últimas décadas, né, onde criou-se a agricultura de precisão, a gente fazer o mesmo com a natureza, né? A gente até brinca com o conceito de natureza de precisão, porque a gente entendeu que não tem como valorizar a vegetação nativa se a gente não consegue medir.
né? Se eu olho para uma mata de leucena, que é uma espécie exótica, e está tudo verde lá, acho que é a mesma coisa de uma mata super conservada, que, né, teve todo um trabalho ali para aquela mata estar preservada, existir, né? Então, a gente na Bioflore tem trabalhado muito com o uso de sensoriamento remoto, drones, né, satélites, aliado à inteligência artificial e à coleta de dados em campo, para a gente conseguir atribuir mais escala e precisão na mensuração dos ativos ambientais. Pessoal, prazer estar aqui com vocês e para a gente contar essa história, acho que é bom a gente começar do começo. E a razão da gente estar aqui contando esse case entre 4 startups que se conectaram foi ali a atuação da Verde Novo, foi com a Bárbara que identificou essa sinergia entre as 4 startups, junto ali da atuação da Verde Novo, que já tinha ali uma ação, que já tinha os projetos com as comunidades coletoras de semente para restauração ecológica. Então, Bárbara, eu gostaria que você contasse um pouquinho como que já era esse trabalho da Verde Novo, principalmente ali nas regiões da Bahia, de Minas Gerais, de Goiás. Então, como que vocês já faziam esse trabalho e como que você identificou essa sinergia como uma oportunidade realmente para alavancar os negócios e os projetos que a Verde Novo já fazia antes. Perfeito. Eu acho que é bom a gente partir assim, de uma fala que hoje nós estamos diante de um mundo que possui problemas complexos, né? Acho que nisso a gente concorda, todo mundo, correto? Então, imaginar que a solução ela vai ser linear e simples é uma narrativa que não cabe. Então, as nossas soluções para os nossos problemas ambientais, elas serão também complexas. E como que eu resolvo complexidade? Da forma mais fácil que tem, para a minha cabeça, que é juntando gente, né? Então, eu entendo que lidar com a natureza é complexo e está tudo bem. E para a gente solucionar isso, tem que ter muita gente. E aí o complexo é o quê? Lidar com muita gente, porque a gente não foi treinado para isso, né? A gente foi treinado a atuar no nosso quadrado. Mas aí eu tenho uma facilidade, que talvez seja uma ascendência em aquário, que isso não importa muito, eu só falei isso para ter a atenção de vocês. Mas eu tenho uma facilidade para isso, que é conectar gente, que no fundo é o que eu mais gosto na vida, de gente, né? Então, onde todo mundo vê uma dificuldade, eu vejo uma facilidade. Então, assim ocorre a minha atuação no oeste da Bahia, né? Então, eu atuo muito na trijunção dos estados Goiás, Bahia e Minas Gerais, onde a gente tem ali o sul de uma região chamada Matopiba, né? Então, é no oeste da Bahia, extremo sul do Matopiba. Nessa região, eu entrei em 2018, basicamente, tendo amizade com comunidades coletoras de sementes. Então, eu sendo uma coletora de semente, entrei num território através da restauração, e aí quando eu entrei nesse território sendo coletora de semente, eu falei, putz, eu vou ficar coletando semente lá em Brasília para trazer para cá, sendo que aqui tem uma galera que coleta semente, estou fora, né, que eu sou preguiçosa. Não vou ficar fazendo esse rolê, vou conversar, porque aí eu tomo café, como pão de queijo e tenho gente, que no fundo é o que eu gosto. Então, beleza, a partir desse princípio, comecei a me conectar com essas pessoas do território, viraram minha família, minhas amigas, né? É uma comunidade quilombola geraizeira, eu não sei se vocês conhecem essa terminologia, mas geraizeiro é uma comunidade tradicional do bioma cerrado, né? Então lá é uma família quilombola geraizeira que coleta semente por mania, e aí começou a ganhar dinheiro com isso, através da parceria com a Verde Novo. Nisso, vários projetos foram surgindo de restauração ecológica, e coleto semente, planto semente, tem que restaurar, vou restaurar como? Semente, né? Então, foi aí que eu fui unindo vários elos, várias pessoas nisso, e aí chego na perspectiva do PSSC, né, que era o quê? Como que a gente traz o zero desmatamento para dentro de uma fazenda de soja, né? Então, nisso eu conectei com alguns fazendeiros que eu já tinha amizade, porque eu andava, era amiga do ICMBio, tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Aí tomava café, comia pão de queijo, aí conhecia os proprietários.
E aí a galera, eu me conectei muito com o coração dessas pessoas, né, principalmente na figura do Marcelo, que é o gestor de uma grande fazenda lá, 33 mil hectares 20 mil hectares de soja, 260 pivôs, então é uma propriedade muito grande. Quando eu conversei com o Marcelo, ele falou, putz, Bárbara, vamos restaurar aqui. E a gente vai restaurar como? Aí eu falei, pô, eu tenho como, com gente e com semente. Então foi assim que a gente uniu tudo dentro dessa fazenda de soja, né? Então, e o que tem a ver o zero desmatamento com isso? Onde as comunidades estão andando para coletar é dentro de reservas legais, a maioria, que já não são alvo da supressão, né? E quando o Marcelo consegue trazer isso para dentro da fazenda, ele conectou com uma pauta do ISD também, que era prioritário para aquela fazenda. Então a gente tinha uma entrega de valor em vários sentidos, né? O Marcelo, ele falou que ele precisava conectar com as comunidades. Eu tinha conexão com as comunidades. As comunidades precisavam entrar na fazenda para ter acesso à reserva legal. O Marcelo tinha conexão com a reserva legal e o poder de mandar. Eles podem entrar, né? Então, o que eu fiz foi unir tudo isso. Dentro da restauração, a gente nunca olha para o solo. Então, a minha vontade era alguém que olhasse para o solo. E aí eu conheci a Estela e falei, putz, solo. E aí eu faço monitoramento, gente, vocês imaginam, né, com uma metodologia da época dos Incas. Eu vou contar aqui para vocês como é que é. Eu estico uma fita no meio do mato e fico contando as plantas. Vocês imaginam, eu ando que nem uma capivara. Eu estico essa linha e fico contando. E aí eu conheci os amigos aí da Bioflora, Heitor. E aí ele falou, amiga, faz isso não, amiga. Hoje tem um trem que voa e que estica a linha, que conta, que faz. Ah, eu falei, nossa. Então foi mais ou menos isso. Foi através da preguiça. Não quero andar. Coletar semente, tem gente que faz bem melhor que eu, né? Não entendo nada de genoma, nem de nada disso. E tem que ter alguém que olhe para esses bichinhos do solo. E aí decidi juntar tudo isso num grande café, que vem desde 2017, né? Então é uma narrativa que eu tenho pelo território há muito tempo. E conectando com necessidades humanas. Então, eu acho que foi isso. O Marcelo precisava dessa solução na fazenda. E aí ele falou, vamos, né? O Heitor, a Estela, quando a gente conversou, putz, restauração é uma pauta, vamos. Né? Então foi assim que a gente, num breve discurso, eu contei uma história que vem desde 2017 para vocês. Mas no fundo foi preguiça, café, vocês entenderam, né? Mas é mais ou menos assim que eu tenho atuado no oeste da Bahia. Eu lembro, Bárbara, que quando você estava desenvolvendo a proposta, né, do projeto para o programa, você tinha muito esse interesse de trazer esse contexto de mensurar carbono dentro dos projetos que você já fazia. E a gente quebrou a cabeça, eu falei, vou te conectar com a startup certa, a startup que eu já conheço aqui, que vai fazer o match perfeito com você. E aí fizemos essa conexão com a Bioflora. Então, Heitor, queria que você contasse como que foi essa conexão com a Verde Novo, o que trouxe de aprendizados, mas principalmente como a Bioflora faz esse trabalho de mensurar, de monitorar, fazer um monitoramento ambiental, fazer a mensuração do carbono em áreas de restauração, e como que veio, né, esses aprendizados, esses novos projetos, o que vocês estão desenvolvendo em conjunto com a Verde Novo. Então, a gente veio participar em um evento aqui mesmo, no Agitec, então eu vi a palestra da Bárbara, falei, nossa, tem que conectar com essa pessoa. E aí a gente se conheceu, né? Ela contou melhor sobre a Verde Novo, a gente falou sobre a Bioflora e estava justamente numa fase onde a gente estava para concluir o projeto aqui no PSSC, porque a gente participou de um ciclo anterior ao de vocês, né? E a Bárbara estava começando ali nessa fase de ter que mensurar o impacto, né, dos projetos que ela estava fazendo com restauração junto com as comunidades, né? Então, como é que eu consigo mensurar o estoque de carbono? Quanto que esses projetos estão contribuindo para a remoção de carbono
como é que eu tenho que fazer, qual que é o passo a passo, né? Então, a gente começou uma conversa para entender primeiro o contexto dos projetos da Verde Novo. Então, uma coisa que a gente aprendeu na Bioflora é que não existe uma receita de bolo para qualquer projeto, né? Que vai servir para todos os projetos. Se é um projeto de 1.000 hectares, então a gente tem que fazer um protocolo diferente de um projeto que vai ter 5 hectares, né, de restauração. Como é que a gente viabiliza isso? E a nossa proposta era a Bioflora ir lá fazer o sobrevoo de drone, né, com o sensor LiDAR. Não sei se vocês conhecem o LiDAR, mas é um sensor que consegue fazer um imageamento tridimensional, né, da vegetação. Então, ele emite um feixe de laser e você consegue extrair o volume, né, das árvores, né, calcular a biomassa, extrair várias informações da floresta, ou se não é floresta, se for outra formação, né, que é importante a gente falar que não é só floresta, principalmente no Cerrado, né, Bárbara? E a Bárbara falou, olha, eu tenho 2 projetos, um no Mato Grosso, né, o outro era no oeste da Bahia, e a Bárbara já tinha um parceiro que poderia fazer o sobrevoo de drone, então a gente fez uma capacitação da equipe, que a Verde Novo já estava acostumada a trabalhar, então o pessoal que foi fazer o inventário florestal já estava ali na região, então a gente fez algumas reuniões de maneira remota mesmo para explicar o protocolo de campo, a gente passou o protocolo também de campo para o pessoal que ia fazer o sobrevoo de drone. Então, esses dados depois chegaram para a gente fez o processamento desses dados e depois gerou o relatório que a Verde Novo precisava para poder quantificar, né, todo esse impacto que ela vem gerando. E aí foi muito legal porque esse projeto, ele acabou, a partir desse projeto, a gente começou outro projeto, né, que é o desenvolvimento de uma plataforma. A Bioflora assim, a gente vem ganhando um protagonismo grande também na área de desenvolvimento de software, porque muitas empresas da área ambiental precisam de digitalizar seus processos, e aí elas chegavam para software house, né, convencionais, e o pessoal não sabia nem o que era o inventário florestal. Não, até se explicar os conceitos, como é que vai funcionar e tal, é um tempo que você perde muito grande, né? E a gente já com um time de desenvolvedores, que hoje a gente até brinca que os desenvolvedores são mais engenheiro florestal do que os engenheiros florestais, né? Eles vão aprendendo ali, a gente já fez software para Embrapa, né? Fizemos software para várias instituições já, então, para a própria Fundação Florestal, né? Que foi agora premiado pelo MAP Biomas, a plataforma também. E com a Verde Novo, o objetivo foi centralizar toda essa rede de coletores, né? Como é que a gente conseguiria ali dar rastreabilidade, né? De onde a semente que está vindo. E foi muito interessante porque muitos coletores, eles são não alfabetizados. Então, a gente conseguiu desenvolver um sistema pelo próprio WhatsApp, né? Um agente ali de inteligência artificial que comunicava por áudio mesmo. Então, tirava às vezes aquele trabalho ali cansativo da Bárbara ter que ficar respondendo 3.000 mensagens por dia de coletor, aí já tinha um agente de IA com uma linguagem mais adaptada para os coletores, e aí a gente vem expandindo cada vez mais, né, com novas funcionalidades, né, dando essa rastreabilidade para toda a coleta de sementes. Então, tem sido um projeto que vem evoluindo bastante, agora a gente quer também trazer essa parte de monitoramento integrado já nessa mesma plataforma, né? Então, desde a parte de coleta da semente até a entrega da semente, para a aplicação, né, da Movuca, para fazer a restauração, depois o monitoramento na própria plataforma também, de quanto que esses projetos estão contribuindo para a remoção de carbono, né, o ganho de biodiversidade também. Então, tudo isso é integrado nesse sistema que a gente vem construindo juntos. E aí, pensando que é um programa que fala muito sobre reduzir desmatamento, sobre conservação de áreas de vegetação nativa, trazer essa camada de estudo sobre o solo em áreas de restauração foi bastante importante também para o contexto do projeto. E dentro dessas múltiplas conexões que vocês entre grupos foram fazendo, a Estela se conectou com a Verde Novo, com a Bioflora e com a própria Biotech Land, até num projeto paralelo. Então, Estela, eu queria que você contasse um pouquinho sobre como que foi esse desenho experimental junto com a Verde Novo.
mas também fazendo essa correlação com o que vocês têm desenvolvido com a própria Biotech Land, que é uma startup que também está nessa composição do projeto, que também é do programa, como a gente faz essa correlação e o que a gente pode esperar aí das análises, dos resultados do projeto nos próximos 5 anos. Então, se puder trazer um pouquinho para a gente. Vocês estão acompanhando como que a Bárbara convenceu todo mundo, né, a topar esse projeto. E ela é incrível, ela convence mesmo. E é um projeto muito legal. Quando a gente já faço parte aqui, né, do PwC, quando era só a GTech Garage, e o PwC e todo mundo da comunidade sempre nos apoiou muito, desde quando a empresa começou. Então, a BioMyCell começou em 2021, e nosso foco inicial era biotecnologia aplicada aos micro-organismos, identificação de micro-organismos, e a gente teve um conhecimento, um foco muito grande na parte agrícola. Então, os primeiros contatos que nós tivemos era com empresas agora de biológicos que estão posicionando aqueles produtos comerciais e precisavam entender o que tinha no solo, que micro-organismo que tinha, como que eles poderiam fazer um manejo mais adequado. Depois, os consultores agrícolas que também faziam um posicionamento ali das suas tecnologias, passavam a usar os relatórios ou o conhecimento dentro da sua consultoria. Depois, mais direto com o produtor rural. Então, o produtor rural também tem o interesse ali em entender mais sobre as suas áreas, como aumentar a produtividade, como agora reduzir, né, o uso de algum produto químico, fazer um direcionamento para a agricultura de precisão, uma agricultura mais regenerativa. Então, nosso primeiro momento eu vou nesse segmento, né, eu vou trazer uma inteligência que nós viemos, né, da academia e aplicamos a startup, trazendo esse conhecimento científico agora para esse público. E quando a gente conversou, então eu também sou do último ciclo, né, do projeto, do programa Soja Sustentável do Cerrado, e conhecendo a Bárbara, a gente teve uma outra visão. Por que não entender agora os micro-organismos numa outra visão? Eu não preciso sempre estar entendendo nessa visão mais econômica, no sentido de que eu tenho que, de fato, aumentar a produtividade naquelas áreas, mas sim voltada a áreas de conservação, né, áreas de restauração. E foi muito interessante quando a Bárbara me disse, eu nunca fiz nenhuma mensuração dessa parte microbiológica. Eu falei, então, pode ter certeza que a gente vai fazer um projeto junto, pode contar com a BioMyCell dentro do projeto e também para os próximos anos. Então, quando a gente fala de áreas mais produtivas, agrícolas, muitos dos nossos clientes fazem uma primeira avaliação no começo, então, por essa época agora, no começo da safra da soja, por exemplo. Depois, em dezembro, no período da floração, a gente pode fazer uma segunda avaliação, porque ele já vai ter uma tomada de decisão frente a algum manejo. E lá no final, na colheita, pensando, por exemplo, no milho safrinha. Então, a preocupação aqui desse produtor ou desse consultor é que tipo de manejo ele pode direcionar para aqueles interesses pessoais. Quando a gente conversa na área de restauração, o meu objetivo é outro e meu tempo é outro. O que nós fizemos junto? Uma primeira avaliação dessas áreas no qual a Bárbara está à frente ali, já pensando nas próximas iniciativas, e o que a gente pode fazer é mensurações a curto prazo. Então, a gente pode fazer uma próxima mensuração daqui 3 meses, daqui 6 meses, e o objetivo são fazer mensurações a cada ano, por exemplo. Então, o tempo ele é diferente. Eu não posso pensar agora que eu estou fazendo uma atuação microbiológica, é algo vivo, e essas comunidades microbiológicas, elas precisam de um tempo também de adaptação, um tempo de equilíbrio. Então, é interessante a gente fazer essa parceria no sentido de entender primeiro as áreas nativas. Nós já fizemos algumas avaliações de áreas de mata nativa e a gente consegue ver micro-organismos em equilíbrio. Então, eu tenho aqueles micro-organismos que no setor agrícola são benéficos. Eu tenho tricoderma, eu tenho bacilo, eu tenho bradyrhizóbio, mas todos eles estão em quantidades pequenas. E os que são considerados patogênicos, então a gente tem, por exemplo, o fusário, o penicínio, eles também estão em quantidades baixas, porque na natureza está tudo em equilíbrio. Eu não preciso ter um determinado micro-organismo mais ou menos. O que acontece na área agrícola é que hoje se
coloca mais desses micro-organismos benéficos para se ter um contraponto contra algum micro-organismo patogênico. Então, aquilo que eu enxergava em 2, 3, 4% em equilíbrio, quando eu vou para uma área agrícola, eu enxergo às vezes 30, 40, 70% do fusário, porque de alguma maneira aquele micro-organismo patogênico ele se intensificou, ele cresceu, e aí os produtores ou consultores estão fazendo manejo, adicionando, então, os micro-organismos benéficos. E, às vezes, a gente enxerga 30%, 40%, 50% ali do bacilos, o tricoderma aumentando de tamanho. Então, é um perfil completamente diferente quando eu avalio a parte microbiológica de uma área nativa, de uma mata, e quando eu vou para um setor agrícola. E pensando agora em restauração, é um terceiro cenário. É um cenário completamente diferente. Eu posso ter áreas que podem estar compactadas, eu posso ter áreas que eu tenho uma quantidade desses micro-organismos no sentido de diversidade baixa. Eu tenho pouca diversidade microbiana, porque aquela situação, né, aquela área foi muito utilizada por algum motivo. Então, eu vou ter baixa diversidade, eu posso ter algum micro-organismo patógeno que esteja em maior quantidade, então eu penso ali num equilíbrio, mas tudo isso pensando a longo prazo também. Então, nós fizemos uma primeira avaliação, já detectamos, né, aquele perfil microbiológico, e aí o objetivo é fazer uma comparação com áreas locais, também de mata, e junto com a Biotech Land também adicionar alguns compostos ali. Então, tentar fazer uma comparação de diferentes tratamentos a longo prazo. E junto com a Biotech Land, eles tinham áreas muito interessantes que tinham sofrido queimada. Então, a gente teve alguns resultados em conjunto de áreas, dentro da mesma área, né, metade dela não tinha sofrido nenhum tipo de queimada e a outra metade tinha sofrido queimada. O que acontece quando tem essa queimada, uma queimada assim, não planejada, é que toda a comunidade microbiana é afetada. Eu não posso falar que eu acabei só com os micro-organismos benéficos, porque aqueles patogênicos também. Então, essa minha diversidade, ela reduz completamente. Então, numa primeira avaliação, você vê uma redução drástica de todos os micro-organismos, independente se era bom ou se era ruim. No caso dessas avaliações que a gente fez da Biotech Land, eram produtores de soja, então nós fizemos uma primeira avaliação, né, antes do plantio, e aí durante o plantio eles fizeram, né, adicionando ali os compostos, pensando num manejo que poderia privilegiar alguns micro-organismos ou restabelecer aquela área no sentido de equilíbrio microbiano. E aí foi muito interessante. A gente viu um aumento, tá, de alguns micro-organismos benéficos naquele sentido. Logicamente, a área que não tinha sido afetada pela queimada, alguns micro-organismos eles conseguiram se restabelecer ou ter um crescimento melhor do que a área de queimada. Então, é pensar também, né, que você vai ter um prejuízo, no caso deles econômico, num primeiro momento daquela área que foi afetada com queimada, mas nos próximos ciclos você já tem um sistema mais equilibrado. Então, é interessante a gente ver diferentes cenários, né? Os micro-organismos são os mesmos que estão, né, tanto na mata, quanto na área agrícola, quanto numa área de restauração, mas eles têm participações diferentes. O foco agrícola é muito nesses micro-organismos de importância agronômica, mas na área de restauração, a gente tem que pensar muito nos micro-organismos que têm importância ecológica. Então, é importante a gente entender essas diferenças e como atuar, e como levar conhecimento, né, para essas áreas, como levar conhecimento para essas populações que estão trabalhando nessas áreas, porque é interessante a gente entender o todo. Então, foi um pouquinho do que a gente fez ali junto do projeto, junto com a Bárbara, junto com o Dagon, mas que vai ter uma continuidade. Então, é o que você comentou, talvez um planejamento ali para os próximos 5 anos, de continuar fazendo o monitoramento e pensando em soluções, né, em tecnologia, em aplicações que podem melhorar cada vez mais esse solo e a maneira como a gente está utilizando esse solo. Show de bola. E aí, nesse processo, vocês já fizeram um baita Dream Team aí da restauração, mas pensando em ganho de escala, como que vocês veem
isso de integrar mais atores, talvez vocês são 4 startups, mas como a gente traz também investidores e corporações e outros atores para discutir, debater e apoiar projetos de restauração e olhar mais para esse lugar, até pensando em como a gente gera mais valor também para o agronegócio. Então, como que vocês imaginam integrar esses novos atores, diferentes atores, porque vocês já estão desenvolvendo para o Dream Team de vocês, e existe já algum esforço, existe já conversas, vocês já têm olhado para isso? E aí, vou passar a pergunta para os 3, mas vou começar pela Bárbara. Então, eu acho que esse é o grande desafio agora, né? É a escala, né? Acho que é um desafio que a gente tem atravessado em vários sentidos. Mas eu acho que é por isso que a gente está aqui também. Eu acho que essa é a possibilidade de conseguir novas parceiras, né? Que eu já consegui uma aqui. A gente já estava conversando ali. Então, eu acho que agora é juntar mais gente, sabe, nessa história. E a gente teve uma boa repercussão do projeto no oeste da Bahia, né? Logo no final do PSSC, eu fui abordada pelo TikTok, né? Então, lá no oeste da Bahia. E aí já consegui fechar um contrato com o TikTok mesmo, gente, dancinha mesmo. Você fez dancinha, Bárbara? Tô fazendo. Então, e o TikTok se interessou por continuar essas ações de restauração, então agora a gente amplificou o projeto, está em 40 novos hectares, uma nova fazenda parceira. E eu acredito muito nesse potencial da escala, sabe, Aline? Que é de gente em gente, que é de pessoa em pessoa. Então, além dessa fazenda, eu já tenho outras fazendas também, prováveis parceiros, né? Na Fazenda Santa Efigênia, o interessante é que eles já estão enxergando que na beirada de alguns pivôs, eles têm prejuízo nas áreas de sequeiro. E aí é muito interessante ver o Marcelo falar que ele fica ano após ano agora tentando conseguir mais área de sequeiro para a gente plantar cerrado e não plantar mais arroz de sequeiro, por exemplo, porque está dando prejuízo o arroz de sequeiro, e aí ele falou, vale mais a pena plantar cerrado, né? Então eu falei que pela beirada dos pivôs a gente está indo, está plantando cerrado, está fazendo um projeto, projetos de restauração, né, conectando comunidades. Eu acho que é isso, é lançando essa semente, né? E hoje, com certeza, o mais forte, eu acredito que seja isso daqui que a gente fez, né? Onde entra a restauração, agora entra um combo, assim, tem que abraçar eu e minha galera, né? Toda fazenda que eu entro agora é em galera, e aí é a gente com conexão com as comunidades, restauração na ponta, Bioflore na tecnologia e ajudando nessa rastreabilidade da semente, BioMyCell nas análises de solo, entendendo qual que é a grande entrega da restauração para o setor produtivo. Né? Será que a gente soma ali valores ecológicos e ecossistêmicos que podem somar valor na cadeia produtiva, né, das fazendas? Será que isso pode ser uma pauta? Então, isso é uma grande pergunta e precisamos de parceiros para responder, né? E aí também o Dagon, onde eu entro, colocando as algas dele em cima dos plantios, e agora também com outros tipos de parceiro, né? Parceiros das abelhas, né? Que eu tenho tentado trazer também a questão da abelha para essas áreas de restauração, para elas também fornecerem um serviço de polinização na soja, nas culturas, né? Então, hoje eu estou... Acho que está nesse ponto a escala, sabe? Numa questão local, mas que com certeza a tecnologia, isso já aumenta e muito, e parceiros territoriais, né? Eu acredito muito nessa transformação nos territórios, não adianta a gente acreditar que a escala, ela vai vir sem esse olhar territorial. Então, no oeste da Bahia, eu preciso dar a escala, mas ela não vai vir primeiramente pela tecnologia. A tecnologia vem a apoiar a escala, que quem dá são pessoas, né? Então, escala, eu acredito muito nisso. É a sabedoria da própria natureza, né? Quem é que é a visão da escala na natureza? Para mim é um enxame de abelha, né? Que é algo mais tecnológico e de escala que aquilo, né? Mexe com uma para você ver. Então, eu acho que é isso, é a gente conectar com pessoas
E a tecnologia me dá esse arcabouço para facilitar tudo isso, né? Para que isso amplifique muito mais. Então, no território hoje a gente está assim. E com o TikTok agora eu não sei, né? É uma estratégia da COP, né? Então eu vou estar na COP, isso for uma estratégia do TikTok para a COP. Então acho que a partir da semana que vem, depois da COP, que a gente está vivendo, né, gente? Está todo mundo assim, né? Muitas pessoas vão ver que escala que isso dá depois disso. Mas eu tenho certeza que ela começa aqui, na conexão com as pessoas. É daí que vem a escala. Estela? Complementando o que a Bárbara falou, são as pessoas. Eu acho que o que a gente está montando aqui são cases também, muitas vezes inicial, né? Eu tenho um primeiro resultado, olha, já estou montando a plataforma, a gente começar a divulgar essas iniciativas. Então, esse espaço, né, de colaboração, esse espaço de divulgação para a gente é importante, porque a gente, às vezes, as pessoas nem sabem, né, da capacidade, do que é possível ser feito, do que está sendo desenvolvido, do que o Brasil tem de tecnologia. Às vezes a gente imagina, não, é só lá fora, e na verdade os estrangeiros estão vendo que a gente tem muita oportunidade, muita capacidade, muita tecnologia, tem as startups, tem outras empresas já consolidadas, a gente consegue fazer as parcerias e mostrar esses cases, mostrar esses resultados, talvez para investidores, para agentes públicos. Não é fácil, né? Num primeiro momento, você fala, será que eu vou? Será que eu vou insistir nisso? Será que vale a pena? Mas a gente tem que ir. Eu acho que é isso que a gente está fazendo. A gente está juntando aqui tecnologia, expertises, cases, fazendo apresentações, mostrando, né, o resultado e, logicamente, a longo prazo a gente vai tendo, né, um banco de informações maiores no que for possível participar ali de fórum, de apresentações. E eu acho que essa conexão, né, que a gente conseguiu montar e que a Bárbara está trazendo mais gente, mais empresas, eu acho isso mesmo. Eu acho que isso é importante para a gente conseguir levar, né, esse conhecimento. Então, eu acho que é uma maneira de atrair a atenção e mostrar a importância desse tema, que muitas vezes é deixado de lado, né? E agora, né, com essas iniciativas, pensando na COP, que acende um pouco mais esse interesse, eu acho que a gente tem que aproveitar, né, essas oportunidades. Eu acho que quando você soma a expertise de cada empresa, né, é muito mais fácil você ganhar escala com os projetos, né, porque quanto maior a escala, maior a complexidade, né, e quanto maior a complexidade, mais gente envolvida é necessário, né, para resolver os problemas, os desafios, né, que surgem. A gente estava até conversando hoje de manhã, né, Bárbara, que é curioso porque a gente fala tanto de valorização de ativos ambientais, aí você olha para o preço de mercado de 1 hectare de cerrado, né, na região lá da minha família, centro-oeste ali de Minas Gerais, 4.000, 6.000 reais o hectare de vegetação nativa. Né, uma área que demorou milhares de anos para estar ali. Aí você vai olhar o valor de mercado de 1 hectare de pastagem degradada, né, que no máximo o produtor rural vai conseguir fazer uma pecuária extensiva ali. Está fazendo uma pecuária extensiva, baixa produtividade, 16.000 reais o hectare, né? Então, como é que dentro dessa lógica a gente quer que o produtor rural ali olhe para a vegetação nativa como um ativo, né? Sendo que muitas vezes a pessoa que está querendo comprar a terra para produzir prefere comprar, desmatar, do que pegar uma área que já está aberta, né? Pelo próprio valor ali de mercado. Então, eu olho para a iniciativa, por exemplo, da Verde Novo, que consegue, além de gerar um impacto social, né? Que não sei se vocês sabem, mas a Bárbara trabalha principalmente com mulheres, né? Empoderamento feminino, em regiões rurais, onde muitas vezes falta trabalho para as mulheres, né? Então a Bárbara chega lá trazendo oportunidade para essas mulheres, coletar semente ali no cerrado e essa semente gerar renda, né? Então uma renda direta, né, da vegetação nativa, pagando, né, para que essas mulheres tenham condições melhores. Então, assim, é algo que eu acho que é muito transformador, né? E eu vejo que quando a gente chega, com tanta oportunidade agora surgindo com a COP, né, de investimento na restauração, outro dia mesmo uma reportagem na Globo,
mostrando, né, que empresas estão comprando fazendas improdutivas para reflorestar com espécies nativas. O que essa fazenda produz? Produz Mata Atlântica, produz cerrado. Isso é muito revolucionário, né? Então, esse contexto que a gente está vivendo hoje, da própria restauração ecológica, conseguir gerar mais renda do que uma pecuária extensiva, né? E então acho que as oportunidades estão aí de recurso, e se a gente consegue somar as expertises de cada empresa e apresentar um projeto robusto, né, onde a By Myself entra com a análise da microbiota do solo, a Bioflore entra com a parte de mensuração da biomassa acima do solo, né? A Verde Novo entra com o relacionamento com as comunidades. Então, é um projeto completo, né? Onde você consegue integrar todos esses eixos e o risco para o investidor é muito menor, né? Então, um projeto que consegue ser muito mais interessante do próprio ponto de vista financeiro mesmo, né? Pessoal, a gente vai ter um momentinho aí para vocês tirarem dúvidas, então vão pensando nas perguntas que vocês tenham para os nossos participantes, nossos convidados. Mas antes de eu abrir aí para o público, eu queria fazer uma última pergunta aqui, principalmente para a Bárbara, sobre qual que é a sua visão, Bárbara, de desafios e oportunidades quando a gente pensa no futuro da coleta e da multiplicação de sementes nativas para a restauração ecológica. Então, como você vê isso de desafios, de oportunidades, para onde a gente está indo? Qual que é a sua visão nesse sentido? Então, hoje eu acho que o maior desafio, assim, que me toca, né, talvez um grande desafio é o acesso a áreas de coleta, né? Hoje a coletora de sementes, para acessar, ela tem que entrar dentro de reservas de fazendas que estão fechadas, né? Então, entrar na reserva para coletar semente nem sempre é bem visto, né? Então, essas comunidades têm andado, assim, mais de 1.000 quilômetros para ir coletar sementes. E aí a conta começa a não fechar, porque o gasto para ir coletar é muito maior do que o mercado está absorvendo, né? Então, isso é um baita desafio, que lá no oeste da Bahia a gente está solucionando isso com um termo de parceria com as fazendas, né? A gente conseguiu firmar o primeiro termo de parceria, reserva livre. A fazenda abriu a reserva às comunidades coletoras de sementes, liberando a entrada. Então, isso é uma forma que... vem o desafio, eu já penso logo em solução, eu não agarro muito em problema não, sabe? Por isso que é até difícil, assim, desafio tem muito, sabe? Mas listar, assim, porque para tudo eu já vou pensando em solução e já vou fazendo. Mas isso é um desafio. Também, outro desafio hoje é trazer acesso a áreas potenciais para restauração ecológica. Então, pasmem. Hoje a gente tem um passivo enorme, são 12 milhões de hectares, né, pelo Planaveg, que estão falando que a gente precisa restaurar. Onde estão esses 12 milhões de hectares, gente? Difícil demais de acessar. Difícil demais de acessar. Às vezes, no projeto do TikTok, eu tinha dinheiro, o que eu preciso é só da porteira aberta. Abre a porteira para eu entrar para restaurar. Não consegui. Eu tive que girar e muito para conseguir 40 hectares para restaurar. Então, essas áreas às vezes estão dentro de propriedades que é difícil o acesso para restauração, ou estão dentro de unidades de conservação também, que às vezes também não é fácil, né? Então, eu encaro os desafios assim, área para coleta, área para restauração. Então, tá vendo como a área é um BO aí, que talvez a tecnologia venha né, nos auxiliar. E também eu trago um terceiro desafio, que é a comunicação com as comunidades, né? Ter uma abertura de diálogo com os nossos povos tradicionais. Não é... Eu sou muito assediada nesse sentido, porque eu vivo, né, com as comunidades, assim, eu estou sempre com elas, converso, são amigas, né? E agora, perto da COP, então, vocês não imaginam, assim... Tanto de empresa que tenta se aproximar, porque eu tenho esse canal, né? Então eu vejo que é um desafio.
todo mundo quer trazer essa narrativa, essa pauta, mas nem todo mundo tem a sensibilidade de realmente se conectar abertamente e francamente com nossos povos originários e tradicionais, com respeito, né, a toda uma ancestralidade, a todo um saber que não precisa ser validado nem testado, né, ele está posto. E a gente só tem que beber dessa fonte, né, então essa comunicação, eu acho ela um baita desafio, tanto que ela está aí posta para a COP, né, nas grandes mesas de discussão, os povos que estão protegendo, preservando, restaurando, lá eles também não estarão, né? Então, eu acho que isso é um desafio de todo mundo, a comunicação. Não que não exista soluções já, tá, gente? Existe. E a principal dela é o olhar genuíno e a vontade de escutar. Eu acho que a solução não é muito complexa, não. Ela é simples. Mas a gente está numa época que o mais simples é o mais complexo, né? Parar, sentar e ouvir e conversar é o que a gente está precisando e não tem startup que criou uma solução para isso, né? Comunicação. Então, eu acho que é isso. Pessoal, temos perguntas do nosso público. Mestre de cerimônias, pode levar, por favor, o microfone. Olá, pessoal, bom dia. Sou Danilo Almeida, fundador da Bioflora junto com o Heitor, diretor da Universidade do Carbono. Estou muito feliz de verdade de estar assistindo pessoas tão queridas falando aqui hoje. Bárbara, eu lembro quando a gente se conheceu há quase 2 anos atrás e você me perguntou essa coisa de mercado de carbono, o que será que dá para fazer? Aí eu que te pergunto agora, você como agora aluna do MBA de carbono e também agora há tempo já com o pé no chão, entendendo, teve alguns insights que você detectou que esse mercado de mitigação climática, junto com a restauração, pode influenciar na viabilização desses projetos? Pode, com certeza, querido. E foi até através do nosso encontro, né, que eu fui estudar, né, e hoje eu estou lá no MBA da Universidade do Carbono. Indico para todo mundo, né, fazendo merchan, não. Mas eu tive que estudar para entender mais, né? E tem feito total sentido, assim, para mim. Então, hoje, o carbono, ele é, sim, um ativo que pode financiar os nossos projetos cada vez mais, né? Ele tem sido a principal pauta. No Cerrado ainda um pouco difícil, né? Por conta do nosso bioma cerrado, ele não é um bioma de grande produção, né? De massa e acima do solo. Nosso carbono do Cerrado está muito escondido abaixo do solo, mas que tem sido, sim, uma força. O carbono, mesmo dentro do Cerrado, tem sido a principal pauta. A gente ainda não sabe virar isso no Cerrado, né? Mas eu também estou atuando agora dentro da Amazônia, e na Amazônia tem sido grande, assim, a menina dos olhos, né? Então, eu acredito, sim, que pode ser um grande vetor de transformação para subsidiar e financiar a nossa restauração ecológica, porque ela passa a ser um ativo. Ela tem ali uma moeda atrelada a ela e um serviço que ela presta, aquela floresta, aquele cerrado, e que ele pode receber por isso, né? Então, dentro das propriedades, eu tenho visto muitas pessoas interessadas em saber como, e buscando a restauração, porque é um dos carbonos mais procurados, né? O carbono da restauração. Então, sim, um baita ativo. Dentro de comunidades também, viu, gente? Então, mesmo as comunidades, todas as que eu transito, elas não estão à parte dessa discussão. A mulherada quer saber, quer estudar, quer saber sobre projetos, porque é onde tá nossos biomas de pé estão dentro de territórios, né? É onde o povo está preservando e conservando, e está tudo lá e está restaurando. Então, mesmo dentro das comunidades, eu tenho visto muito isso. Talvez a gente tenha que ter essa tradução desse saber, para que ele chegue até as nossas comunidades, né? Mas está todo mundo... Eu tenho visto, sim, isso como uma força. Principalmente dos nossos convidados,
É sempre um prazer imenso encontrar vocês nos eventos, a gente colocar o papo em dia, eu saber como estão os projetos do PSSC. Foi um privilégio poder acompanhar vocês e ser parte aí dessa conexão. Então, agradeço a participação de vocês, agradeço a participação do nosso público. Convido vocês a conversarem mais com essas startups. Então, continuem as conversas paralelas aí, se conectem. O evento é para isso, a agenda é para isso. E agradeço demais aí a participação de todos. E acho que é isso, pessoal. Eu queria deixar só um momentinho para vocês deixarem uma mensagem final, pode ser? Então, vamos começar pela Bárbara? Vamos para a Estela. Obrigada. Eu quero agradecer imensamente, primeiro, a participação de vocês, a oportunidade, tá, de estar aqui dialogando sobre esse assunto que é muito sério, é muito importante. Acho que tudo que a gente trouxe aqui foi para trazer conhecimento sobre essa pauta e de que maneira que a gente pode conduzir isso para o futuro. Então, eu acho que é interessante a gente ter esse movimento e a gente ter esse espaço de fala. Acho que daqui para frente a gente vai trabalhar mais e mais. O interessante é a parceria que a gente está tendo como startup, a parceria que a gente está tendo agora como amigos também, né? Porque isso transcende um pouco mais a parte profissional e vira muito pessoal. São profissionais extremamente competentes e que a gente gosta de fortalecer essa amizade. E eu acho que a partir disso que a gente vai conseguindo projetos novos, novas oportunidades, novos crescimentos, implantação desse nosso sonho. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, a oportunidade também que o PwC trouxe junto a esse projeto do Sódio Sustentável do Cerrado, junto com o Cargill, Fundo Internacional. Acho que abriu portas. Gostaria muito que o projeto continuasse ou que novos projetos tivessem também para que outras startups e outras empresas, produtores, consultores pudessem ter essas conexões. Eu acho que é muito importante. Acho que eu só tenho a agradecer a todas essas oportunidades. Obrigada pelo convite para a gente estar aqui. Gente, eu acho que eu só agradecer também, agradecer assim e falar assim pro Heitor e para a Estela, principalmente para o Dagon, né, para os amigos, mas é um extremo privilégio estar ao lado de vocês assim. Eu não costumo fazer parceria com quem eu não acredito, né? Então, antes da empresa, eu sempre conecto muito com as pessoas e a crença nos negócios de vocês e nas pessoas de vocês é muito genuína, então obrigada por tudo que vocês têm feito aí no mundo, né? A Bioflora como um todo, Estela também, toda a sua equipe. Agradecer também ao PwC pela oportunidade que nos deu, né, de nos conhecermos e também pelas pessoas que vocês são. Assim, sempre fui muito acolhida aqui nessa casa, nos convites, né, nos diálogos, em tudo que vocês fizeram, então obrigada. E para vocês também, gente, é só um grande agradecimento, assim, a falar de sustentabilidade, falar de restauração, falar de comunidades, não é mais um luxo, né? Nós estamos vivendo uma pauta de urgência. Ontem eu estive numa palestra no Banco Central, lá em Brasília, né, me deram esse espaço. Olha que doidice, né? Me deram um espaço no Banco Central, cometeram essa loucura. E eu fui lá conversar com a galera. Vocês imaginam, eu estava até desconcertada. E é impressionante, assim, como você vai conversar com os grandes C-levels dos bancos e a pauta da sustentabilidade, ela não é um tema trivial, assim, não foi. Era o tema central. Porque é urgente, é para ontem. Né? Então, a gente não tem mais tempo. Desculpa falar assim, mas a gente não tem mais tempo. Mas a gente tem todas as ferramentas, né? E tudo começa pela conexão humana, né? Então, deixar essa mensagem de agradecimento mesmo para vocês e o que vocês puderem fazer dentro do contexto de vocês, de serem agentes dessa transformação dentro das propriedades, empresas, se conectar com essa pauta de forma genuína e com intenção, né? Eu vou agarrar nesse chifre aqui, a gente está conversando. Esse chifre aqui deixa comigo, eu vou agarrar nele, esse boi aqui é eu que vou montar nele. Então façam isso a partir de amanhã, na sua realidade, qualquer realidade que seja.
pega uma parte desse chifre e toma para você. E vai em frente. A gente precisa disso, desse pensamento coletivo. Então, agradeço e deixo essa mensagem aí. E que tenham outros PSSC, gente, isso daqui é uma necessidade. Abaixo assinado para isso. Então, obrigada pela conexão e pelo espaço mesmo. Nossa, eu tenho uma grande dificuldade de falar, assim, de mensagem, porque geralmente eu começo a chorar. Tem até uma história na Verplore que a gente estava participando de uma competição, chegou no dia, aí a gente ficou fazendo os slides até 5 horas da manhã, a apresentação era às 9, e aí eu fui falando, aquele monte de gente, um monte de startup participando, chegou no último slide, falei, não acredito que eu consegui falar tudo bem e tal. Aí o Danilo, o Bruno, né, também, os dois sócios ali, começaram a olhar para mim e falar, não é possível, Pedro vai começar a chorar. E eu comecei, na hora que eu fui chegar no último slide, comecei a chorar, gaguejar, assim, achar a cabeça, assim, meu Deus. E a gente ganhou o prêmio, né? Eles até brincam que foi por causa do meu choro que a gente ganhou o prêmio. Que garantiu, inclusive, a Bioflora continuar, na época, com todos os colaboradores que a gente tinha. Mas é muito inspirador, né? Ver pessoas como a Estela, a Bárbara falando. E eu fico super feliz assim, de estar fazendo parte desse painel aqui. Eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem, para não ser um pouco repetitivo, né, porque eu acho que a Estela e a Bárbara falaram muito sobre essas questões de agir, né, da ação, de como que a gente precisa de ter novas iniciativas também, mas eu falaria muito da questão de fortalecer a ideia das pessoas, né, das startups que estão aí tentando trazer inovação, porque muitas vezes as startups estão ali aprendendo, trazendo, né, soluções que ainda precisam ser adaptadas para o mercado, e muitas vezes você tem empresas já consolidadas que não tem aquele olhar, né, de querer apoiar, de querer fazer um piloto, né, de dar oportunidade, e eu acho que isso é super importante. Então, acho que o mercado tem que olhar para isso com um olhar de engajamento, sabe? Porque startup muitas vezes não está precisando de um investidor anjo, está precisando de um parceiro estratégico, né, que acredita na ideia, que quer apoiar a ideia. Eu acho super engraçado, você vai no LinkedIn, tá cheio de investidor anjo lá, né? A pessoa coloca lá, investidor anjo. E muitas vezes não é o que a gente precisa, né? A gente precisa, na verdade, de oportunidade de pessoas que vão apoiar o negócio, né? E colaborações como essa aqui, né? Então, acho que é isso. Acho que é essa mensagem que eu deixo mesmo, de acreditar nas pessoas. Gostou do conteúdo? Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades e dos próximos eventos. Até a próxima!